conversar com vocês nessa tarde sobre esta política, inclusive, né, sobre o profissional de apoio escolar, é muito importante para que a gente possa pensar, né, nas políticas territoriais, nas políticas, a partir da política de Estado, pensar nas políticas municipais, né? Então, vamos lá. Aí, é para que lado que eu... Para cima? Foi? Ah, foi. Bem, gente, então nós vamos hoje dialogar aqui com vocês quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir, né? Nessa perspectiva da nossa política, que é a política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva do Estado do Espírito Santo. Então, nós trazemos aqui para vocês, inicialmente, todas as normativas de âmbito federal, né, que consolidam e que nos conduzem para as práticas inclusivas do Espírito Santo. Então, nós temos ali, né, inicialmente, a Constituição Federal, depois, né, os princípios e diretrizes, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases do nosso país, que é de 96, o nosso detalhamento e aplicação, nós temos a LBI, que é de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, lá no nosso apoio e regulamentação específica, nós temos o Decreto 7.611, que é de 2011, a Convenção da ONU, que é de 2009, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008, a Lei número 7.853, que é de 89, que é apoio e criminalização da discriminação. Lembrando ainda que a política de educação inclusiva do Estado do Espírito Santo completou em maio deste ano 15 anos. Nós somos o único Estado brasileiro que, 2 anos após a política nacional, implementou uma política de educação especial na perspectiva inclusiva no Estado do Espírito Santo. Então, nós estamos à frente dos outros estados brasileiros. Então, nós completamos este ano 15 anos em maio. E fomos pegos de surpresa em maio, quando saiu o censo do IBGE, que trouxe para nós informações muito importantes para a gente pensar nas pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo, no quantitativo de pessoas que têm TEA no Estado do Espírito Santo, no quantitativo de pessoas com deficiência que são analfabetas no Estado do Espírito Santo, para a gente pensar nas nossas políticas públicas. O que é que nós não fizemos? E o que é que nós estamos planejando em fazer? Bem, e aí, olhando aqui para o Estado do Espírito Santo, quais são as nossas normativas, né, que instrumentalizaram e que nós trabalhamos dia após dia para a garantia desses direitos constitucionais. E aí, então, nós temos a resolução do Conselho Estadual 2152, que é de 2010, né, que dispõe sobre a educação especial no Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo. Depois nós temos a nossa diretriz, né? Como eu disse, nós estamos fazendo 15 anos, então, em 2010, nós publicamos a nossa primeira diretriz. Nós temos a Lei Estadual 9.620, que assegura o direito à matrícula às pessoas com deficiência nas escolas públicas estaduais mais próximas de sua residência. Nós temos ainda do Conselho Estadual de Educação a Resolução 3.777 de 2014, que fixa normas para a educação no sistema de ensino do Estado do Espírito Santo. Nós temos a Lei Estadual 10.832, que é de 2015, que é o Plano Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo, que define, né, quais serão as metas, as estratégias para a implementação de políticas públicas do Estado do Espírito Santo. E lembrando, né, que o Plano Estadual de Educação,
ele foi, assim como o Plano Nacional, ele foi prorrogado até dezembro de 2025. Então, o ano que vem, nós já temos que trabalhar com um novo Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação. E aí, convidar a todos aqui presentes para olhar a meta 4, que é a meta que está vigente hoje da educação especial, para a gente pensar nas nossas políticas públicas para a educação especial a partir de 2026. Nós temos a portaria 148R de 2021, que normatizou e criou o funcionamento dos nossos NEAPs, que é o Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar. Nós temos 11 NEAPs aqui no Estado do Espírito Santo. Nós temos a portaria de atendimento educacional em regime hospitalar e domiciliar, e temos a portaria do profissional de apoio escolar, que ela foi atualizada em 2023. Como é que a nossa rede, como é que o Estado do Espírito Santo se organiza, né, educacionalmente falando? Bem, o Espírito Santo, hoje, ele tem 81 escolas de rede privada. Nós temos 2.219 escolas de redes municipais. Nós temos 23 escolas de rede federal. Nós temos 372 escolas regulares da rede estadual de ensino, mas nós temos também na rede estadual de ensino escolas de unidade prisional, nós temos 3 escolas. Escolas de IASES, nós temos uma. Os CETs, que são os Centros de Educação Profissional, Técnica Profissional, nós temos 4. CEJAs, nós temos 4. E NEEJAs, nós temos 37. Em todas essas escolas que eu falei agora, mais as 372 escolas da rede estadual, nós atuamos com a educação especial também. Bem, quais são as modalidades, né, que a educação especial perpassa? Nós somos uma modalidade de ensino, né, transversal, então nós estamos dentro da educação básica e na continuidade para o ensino superior. Dentro da educação básica, que compõe de 4 aos 18 anos, nós trabalhamos no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, educação de jovens e adultos e a educação em tempo integral. E tanto no ensino médio quanto na educação de jovens e adultos integral, nós temos os cursos técnicos profissionalizantes, concomitantes, né, que estão dentro dessas modalidades e etapas de ensino. Bem, e aí quem somos nós, né? Quem é a gerência da educação especial? É a GEPEI, né, que é a Gerência de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que é que compete a essa gerência dentro de uma Secretaria de Estado de Educação? Bem, compete a nós planejar, coordenar, implementar, assessorar, monitorar e avaliar a ampliação do acesso, da permanência e da apropriação do conhecimento com qualidade dos estudantes públicos da educação especial nas unidades escolares da rede pública de ensino. Garantir as condições de acessibilidade ao conhecimento em ambiente educativo para os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades / superdotação. Promover e aprimorar a política de educação especial na perspectiva inclusiva da rede escolar pública estadual do Estado do Espírito Santo. E, por fim, estabelecer a articulação com os setores da Secretaria de Estado da Educação e os órgãos externos, visando atividades conjuntas no que se refere à formação,
ao assessoramento e às ações de aprimoramento da política de educação especial. Então, percebem que é bem vasto, né, a nossa atuação. Semana passada, a gente realizou um seminário intersetorial com estas secretarias, saúde, assistência, educação e direitos humanos, para a gente discutir as questões da intersetorialidade, né? No que diz respeito às pessoas com deficiência e TEA do Estado do Espírito Santo. Como é que a gente se divide? Como é que a gente trabalha, de fato? Bem, nós temos os 11, né, que eu disse para vocês, os 11 NEAPs, que é o Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar, um NEAP em cada Superintendência Regional de Educação, né? Nós temos as salas de recursos multifuncionais, nós temos 3 classes hospitalares, nós trabalhamos dentro do Hospital Infantil, Nossa Senhora da Glória, no IMABA e no Milena Gotardi. O ano passado, nós atendemos mais de 2.000 estudantes da educação básica que estavam internados e foram escolarizados dentro desses espaços. E são, na grande maioria, estudantes das redes municipais de ensino. São estudantes que, com ou sem deficiência, estão em tratamento especial dentro destes hospitais. E nós temos lá dentro contratados professores da base, pedagogos, professores de educação especial, para poder garantir esse direito constitucional desses estudantes que estão internados. E nós temos o atendimento em regime domiciliar, que são para aqueles estudantes que, em virtude da sua condição de saúde ou deficiência, precisam ser atendidos em suas residências. E aí nós temos também os profissionais de educação que vão a essas residências para garantir esse direito dos estudantes que não podem, neste momento, estarem presencialmente dentro das nossas escolas. Bem, o NEAP, qual é a função do NEAP, né? Para vocês entenderem. O NEAP, ele orienta professores do ensino que atuam com estudantes com todas as deficiências, auditiva, visual, altas habilidades, com TEA, deficiência intelectual, deficiência múltipla, né? Fortalece o trabalho colaborativo visando a interação de professores regentes das áreas de conhecimento com os professores especializados. Produz material pedagógico acessível, adequado aos objetivos, né, de conhecimento dos nossos estudantes. Realizam reuniões de orientações pedagógicas aos professores especializados e assessoram e monitoram a implementação das diretrizes da educação especial, né, dentro das escolas naquela regional. O NEAP é composto por uma equipe especializada de um pedagogo, um professor de deficiência intelectual, um professor de deficiência visual, um professor de deficiência auditiva, um intérprete de Libras, um instrutor de Libras, um professor de altas habilidades. Então, essa equipe especializada, que fica localizada numa superintendência, né, faz todo o assessoramento e monitoramento às nossas escolas que estão naquela regional. Então, em tempo real, eu faço a formação, produzo material pedagógico acessível, faço a intervenção para garantir o direito à aprendizagem destes estudantes que estão matriculados naquelas escolas. E nós temos os professores especializados contratados atuando dentro das escolas. Então, é uma equipe que trabalha diretamente comigo e com a superintendência para que, em tempo real, a gente compreenda exatamente o que está acontecendo dentro das nossas escolas, para que a gente possa fazer a intervenção pedagógica imediata, para garantir o direito de aprendizagem desses estudantes. Bem, aqui, para demonstrar o que eu falei para vocês, eu trouxe aqui
algumas imagens, né? Então, aqui é o atendimento na sala de recurso multifuncional. A gente tem investido muito com tecnologia assistiva, né? A produção de material pedagógico acessível, tentando utilizar os materiais pedagógicos mais modernos, né? Que estão dialogando com a nossa meninada, com os nossos jovens, né? Algo, como dizem eles, tia, um material que tem a nossa cara, né? Porque nós já temos acesso às tecnologias, ao tablet, ao celular, né? E não dá mais para a gente usar aqueles brinquedos antigos, aquelas coisas antigas, né? Então, aqui um pouquinho, só para vocês verem, aqui na classe hospitalar, como é que a gente atua dentro dos hospitais, né? Nós temos os protocolos, nós temos os momentos que a gente atua no leito, tem momento que a gente está no espaço que é coletivo, e aí vai depender da condição deste estudante e da orientação médica, a minha equipe está lá trabalhando. E a gente tem feito um trabalho lindo, e eu convido a todos, quem não conhece, visita as nossas classes hospitalares. É um lugar de humanização, é um lugar que a gente leva alegria, a gente leva aprendizagem, ensino para estudantes que, às vezes, estão numa condição de saúde gravíssima. E também aqui nos domicílios, né, que a gente atende nas residências. Não é homeschooling, tá, gente? Por favor. É atendimento pedagógico domiciliar, tá? Não é homeschooling. E aí, esse estudante, em virtude do seu tratamento de saúde, por um tempo, não pode estar dentro da escola. Por exemplo, quem faz tratamento oncológico, né, por conta das quimioterapia, radioterapia, ele não pode estar em contato coletivo com outros estudantes. Então, nós vamos à residência com orientação médica, com protocolos, né? E a gente garante que esse estudante tenha a sua continuidade de escolarização, para que, mais adiante, quando ele puder retornar para a escola, não tenha a interrupção, né, da sua vida escolar. E aí, trazendo aqui para vocês um pouco também, né, do censo escolar do ano passado. Lembrando que o censo escolar, as informações são coletadas e encaminhadas para o MEC, para o INEP, em maio, sempre em maio. Então, em maio de 2024, estes eram os indicadores do Estado do Espírito Santo. Então, em maio, as informações que foram para o censo escolar, nós tínhamos 527 matrículas de estudantes públicos da educação especial nos institutos federais, nós tínhamos 201 matrículas nas escolas privadas, na rede estadual nós tínhamos 11.969 matrículas e nas redes municipais nós tínhamos 37.223 matrículas. Hoje, só as matrículas da rede municipal já passam de 52 mil matrículas. Então, a grande maioria deste público, né, encontram-se nas escolas de redes municipais. Mas, continuando aqui, isso é o que eu tenho hoje na rede estadual. Então, hoje, na rede estadual, eu tenho 14.300 matrículas. E aí, quando eu olho para as deficiências, para a gente entender, né, porque eu preciso de indicadores para pensar na implementação das minhas políticas, né? Nós temos muitas normatizações no Estado, publicações de resolução, de portarias, né, de orientações internas, mas para que a nossa política, a nossa diretriz fique redondinha e para que a gente compreenda onde que a gente precisa intervir mais e onde a gente precisa dedicar maior esforço, eu preciso ter esses indicadores muito claros aqui na secretaria e nas minhas regionais com os meus NEAPs. Então, hoje, esse é o meu desenho, né, na rede estadual. Então, nós temos 7.032 matrículas de estudantes com deficiência intelectual, e nós temos 4.647 com TEA. E aí eu vou ficar presa nesses dois indicadores aqui. Vocês observam que
os estudantes com TEA, eles já estão se aproximando, né, dos estudantes com deficiência intelectual. Em níveis de percentual, hoje nós temos, dentro da rede, 36% de estudantes com TEA. E eu tenho 46% de estudantes com deficiência intelectual. Considerando que a incidência de TEA já está 1:33, é muito importante que hoje, e neste evento, e a partir deste evento, a gente já comece a fazer essas análises das nossas políticas, do trabalho que a gente desenvolve em cada território, para pensar no estudante TEA. E aí, aqui são os profissionais que eu tenho contratados para atender estes 14.300 estudantes públicos da educação especial matriculados na minha rede. Então, nós temos ali, com altas habilidades, eu tenho 64 professores contratados, com deficiência intelectual e TEA, eu tenho 1.516 profissionais contratados, com deficiência auditiva, eu tenho 112 profissionais, com deficiência visual, eu tenho 183, com instrutores de Libra, eu tenho 76, intérpretes de Libras, eu tenho 169, e o profissional de apoio escolar, eu tenho 1.725 profissionais. Que no total geral, né, nós temos 3.845 profissionais atuando na educação especial. Como que a nossa política se organiza? Ela se organiza no AEE e no trabalho colaborativo. O que é uma coisa e o que é outra? Quando nós fazemos a contratação do nosso profissional especializado, ele já sabe, através do edital, que ele vai atuar no AEE, nas salas de recurso e no trabalho colaborativo dentro das salas de aula, junto com o professor regente. E aí nós organizamos as nossas modalidades de ensino de acordo com a nossa organização curricular, porque nós ofertamos tempo parcial, tempo integral de 7 horas, tempo integral de 9h30, educação profissional, educação de jovens e adultos. Então, nós temos várias modalidades acontecendo dentro de uma mesma escola, às vezes, e esse profissional especializado, ele é contratado para atuar dentro daquela modalidade de ensino e a partir da nossa organização. Então, o nosso trabalho é com o mesmo profissional, o mesmo professor que faz o AEE é o mesmo professor que faz o trabalho colaborativo, porque aí a gente tem um engajamento e um alinhamento com a base. Não é possível fazer o AEE e o trabalho colaborativo se eu não planejar com o professor da base, se eu não entender dos conteúdos curriculares da base. O professor de AE não é formado em áreas específicas de conhecimento. Alguns até são, mas a grande maioria é formado em pedagogia. E aí, eu não domino química, física, biologia, ciência, história, geografia, mas eu domino metodologia, estratégia e recursos. E aí, quando eu planejo com o professor da base, que domina o conteúdo curricular, nós dois conseguimos pensar nas adaptações curriculares, na flexibilização do currículo, nas avaliações, né, no plano de intervenção para o estudante. Ui. Não foi. Foi. E aí está na nossa temática ali, junto, né, com a política da educação especial, o profissional de apoio escolar, né, que muitos conhecem como cuidador. A LBI, ela traz quem é esse profissional, está muito claro lá na LBI. E a partir do que está na LBI, foi quando a secretaria normatizou. Então, eu tenho uma portaria publicada
que normatiza a função deste profissional na nossa rede e como que ele vai atuar com o estudante. Cabe fazer uma ressalva aqui, que esse profissional, a formação dele é em nível médio, e ele atua com alimentação, higienização e locomoção. Ele não tem função pedagógica. Em alguns momentos, ele pode ficar o tempo todo dentro da sala de aula? Pode, considerando a deficiência do estudante, o comprometimento do estudante. Tem estudante que requer este profissional dentro da sala de aula por conta da sua condição. Certo? E dentro da nossa portaria, a gente estabelece quando nós contratamos 1 para 1 ou 1 para 2. Tá? Então, cada caso é um caso, e a gente sempre se reporta à legislação e a gente consegue garantir, né, essa contratação para a nossa rede. E eu tenho 1.725 profissionais de apoio escolar contratados na rede. E aí, já finalizando praticamente a nossa fala, eu trago aqui para vocês as nossas publicações, né? E eu gosto sempre de dizer o seguinte: nenhuma política é consolidada se ela não for normatizada. A gente não pode ficar muito em discursos. Ah, eu acho, eu não acho. A gente precisa normatizar o ato do fazer. Então, tudo que a secretaria faz é normatizado. Nós temos o embasamento legal, né, de todas as legislações do nosso país e as nossas, que nós publicamos, para poder consolidar essa política de fato. Então, nós publicamos todos esses documentos este ano já, que a nossa diretriz ela é atualizada anualmente. Nós temos a diretriz operacional para salas de recurso, que a gente dá o nosso tom, então ali qualquer diretor de escola, né, tem condição de olhar para essa diretriz, entender como é que a sala de recurso da escola dele precisa estar, o que precisa ter dentro de uma sala de recurso, o que é tecnologia assistiva, o que é acessibilidade. Né? Então, isso já dá condição para o gestor fazer a gestão lá na escola. O guia de letramento, inclusive, eu vou falar um pouquinho adiante, o guia de orientação sobre autismo, guia do nosso NEAP, guia de orientação técnica para os nossos gestores e supervisores escolares. O diretor e o supervisor escolar precisam entender da política de educação inclusiva. O gestor precisa orientar a sua equipe acerca das normativas da rede. Orientação sobre atendimento terapêutico a estudantes da educação especial. A gente tem um e-book só sobre práticas e experiências exitosas da nossa rede de educação inclusiva. A gente tem um calendário anual, né? Então, todo mês, a gente olha para esse calendário para entender quais são as datas importantes que a gente precisa ficar atenta. Nós temos a portaria do profissional de apoio escolar, edital de contratações, né? E profissionais especializados. Nós temos uma portaria interna, uma resolução interna para localização de profissionais efetivos na educação especial. Já está em estudo lá dentro da secretaria o concurso público para a educação especial. Então, nós estamos muito confiantes, né, que em breve a gente vai fazer essa entrega, que é da concurso público para a educação especial na rede estadual, e outras normativas legais. E aí, aqui. A gente quer chamar a atenção para esses 2 documentos que nós publicamos. A gente tem feito um movimento grande na rede, inclusive com os nossos estudantes, que são PCDs. A gente tem gravado séries, vídeos. Nosso secretário também tem gravado muitos vídeos, muitas séries. Por quê? Porque é importante falar sobre essas temáticas. É importante que todos nós tenhamos o conhecimento aprofundado sobre, porque esses estudantes estão nas nossas escolas. Capacitismo é crime.
Não dá mais para falar, eu não aceito, eu não quero, eu não vou fazer. É direito constitucional desses estudantes. Então, esses dois documentos, né, que é o Guia de Orientação sobre Autismo, que nós publicamos, o Guia de Letramento Inclusivo, nós precisamos aprender a se comunicar da forma correta com a pessoa com deficiência. Não dá mais para a gente falar, vou dar uma de João sem braço. João sem braço é uma pessoa que tem deficiência física. Está igual o cego no tiroteio, né? Porque culturalmente nós aprendemos a se comunicar dessa forma. Então a gente precisa aprender a se comunicar corretamente com as pessoas que têm deficiência. E aí, os nossos estudantes, tem vários, tá, gente? Mas eu trouxe esses aqui só para evidenciar os nossos estudantes propaganda, né? E assim, eles estão fazendo muito sucesso nas redes sociais, dentro das nossas escolas. Inclusive o Alexandre é um jovem protagonista, ele teve a oportunidade de ser eleito como um líder de turma, e todos os nossos líderes de turma ganham uma viagem para Brasília, eles ficam uma semana em Brasília. Gente, ele fez o maior sucesso lá em Brasília, vocês não têm noção. E ele falou, primeira vez que andei de avião, primeira vez que eu vi o Lula, ele tem foto. Gente, vocês não têm noção. E isso é importante, gente. Nós precisamos olhar para a educação especial com um olhar mais humanizado. A gente precisa pensar nessas políticas de uma forma mais humanizada. Tá? E nós, enquanto gestores e pessoas que estamos à frente das secretarias, à frente dos governos, está nas nossas mãos. Se nós não fizermos, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade de ser melhor e fazer com que outras pessoas sejam melhores do que nós. Nós agora, fechando mesmo, tá? Nós estamos com alguns cursos abertos. Esse curso aqui, eu acho que a gente já até fechou. Olha, nós tivemos que, atendendo a pedido, a gente teve que reabrir as inscrições, que é o curso de formação para o profissional de apoio escolar, né, que é aí o cuidador. Em cada turma que a gente abriu, 1.800 pessoas inscritas, né? O Estado, todos os cursos que a gente oferta, a gente abre para os municípios. Tá? Não é só rede estadual, mas redes municipais. Então, a gente divulga, a gente convida, né, para que façam, para que a gente possa pensar nesse estudante como um estudante capixaba, não como um estudante de uma rede. Agora, eu estou com essas inscrições de formação em educação especial aberta. Práticas pedagógicas, inclusive acessibilidade curricular, deficiência intelectual, autismo, altas habilidades de superdotação, deficiências sensoriais, auditiva e visual. Então, estão abertos os nossos cursos, é só entrar lá na plataforma nossa do Cefop, fazer inscrição. Nós acabamos de fazer um seminário grandioso da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós colocamos 1.600 profissionais de educação especial neste lugar, lá no SESC Praia Formosa de Aracruz. E ele foi um show, ele foi um marco. É o segundo seminário. Então, assim, a gente tem feito esse movimento aqui no Estado para consolidar essa política. E os investimentos, né? A nossa rede está fazendo grandes investimentos. E na educação especial em específico. Né? A gente fez a revitalização de todas as salas de recurso. Colocamos dinheiro específico para, né, as salas de recurso. E aí, né, nós, na classe hospitalar, nos NEAP, fizemos o seminário o primeiro e o segundo da educação inclusiva. A gente fez seminários regionalizados no ano passado, 11 seminários regionalizados. A gente está com os cursos abertos. Acabamos de fazer, semana passada, o primeiro seminário estadual do BPC na escola, né? Porque o benefício de prestação continuada, muitos estudantes nossos, público da educação especial, têm este benefício. Então, é importante que ele esteja na escola. Então, a gente convidou aí saúde, assistência, educação, direitos humanos, para a gente estar discutindo, né, a presença desse estudante. E o estudante que tem o BPC não está na escola, está onde? A gente tem que buscar esse estudante.
E vamos fazer agora o seminário em novembro, o primeiro seminário estadual da classe hospitalar. E já fechando mesmo, né? Para onde vamos, né? Para onde a Secretaria de Estado de Educação quer ir, onde que a gente quer chegar. Então, assim, avançando, observa-se que o objetivo desta política de educação especial do Estado do Espírito Santo é organizar, aprimorar e efetivar as ações da SEDU voltadas à promoção da inclusão de todos os estudantes, com foco no processo pedagógico de ensino e aprendizagem, apoiado por docentes e profissionais capacitados, fortalecendo o acesso, a permanência e a participação de todos os discentes no ambiente escolar e garantindo a educação ao longo da vida, por meio da articulação entre as diferentes áreas, como saúde, assistência, cultura, comunidade escolar e sociedade. Essas diretrizes balizadas pela perspectiva legal e contemporânea da inclusão, vêm pautadas pela necessidade de estabelecer no presente medidas hábeis ao cumprimento do Mapa Estratégico 23-26 pelo Estado do Espírito Santo, projetando-se em especial com vistas à realização do objetivo da meta 4 do Plano Estadual de Educação. E aí, nós também temos uma meta, a minha gerência também tem uma meta. Não dá para trabalhar sem meta. Né? E a nossa meta, enquanto GEPEI, é consolidar a política dos NEAPs, para que os NEAPs consigam consolidar em cada regional a efetiva inclusão escolar de todos os estudantes. 100% das nossas escolas inclusivas. Todos os estudantes com permanência, participação e aprendizagem. E nós queremos ser referência de educação inclusiva no Brasil. Aqui estão as nossas redes sociais, de todos os nossos NEAPs. Ali vocês vão encontrar evidências de todas as formas, tudo que a gente faz, todas as atividades, todas as formações, os projetos, os programas, tudo que acontece em cada regional, e tem a minha rede social. E eu acho que é isso, doutora Itamar, falei demais, acho que passei até do nosso tempo, né?